Olá, no ar mais um programa TV Câmara Entrevista. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte dos brasileiros, embora aí nos últimos anos as estatísticas apontem para a sua diminuição. Decorrente essencialmente da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observadas de diversas formas, principalmente na favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e violência. A despeito do Brasil estar entre os 10 países do mundo com o PIB mais alto, é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Hoje vamos falar sobre desigualdade social e quem está aqui nos estúdios é a professora Mônica Carniello, que vai contar um pouquinho para a gente, né, Mônica, sobre essa questão da desigualdade. Primeiro, obrigado pela presença aqui, professora. Eu que agradeço pela oportunidade. Legal. Queria começar descrevendo para o nosso telespectador como a gente poderia descrever a desigualdade social. O que seria a desigualdade? A gente sabe, a gente sente na pele, mas como podemos descrever isso? Ok, eu acho que quando a gente pensa em desigualdade social, a gente não pode pensar como uma oposição à igualdade, que na verdade é uma visão bastante restrita, talvez até para inibir uma discussão mais aprofundada sobre desigualdade. A gente pode pensar a desigualdade social como uma oferta desigual de oportunidades para indivíduos que fazem parte de uma mesma sociedade. Então, por exemplo, um indivíduo que tem restrições de acesso a direitos básicos, como educação, saúde, acesso à informação como direito básico, acesso aos direitos políticos, ele vai ter menos condições de exercer, de fazer escolhas sociais, de exercer a sua cidadania, do que outros indivíduos que têm mais acesso. Então, vamos imaginar alguém que não teve a instrumentalização da educação formal. Então, alguém que é analfabeto. Qual que é a chance dele de, vamos dizer, competir com outros cidadãos que tiveram essa instrumentalização formal, ofertada em tese pelo Estado, de conseguir um emprego formal, que lhe dê uma remuneração digna, com a qual ele possa suprir as suas necessidades básicas? Ela é muito menor do que de um indivíduo que teve acesso a todo esse aparato. E a nossa Constituição, ela prega ali muita igualdade de direitos, né? Algumas necessidades básicas do brasileiro que deveriam ser atendidas pelo Estado, pelo governo, e essa situação não é o que a gente vê no Brasil, né, Mônica? A gente sempre tem uma situação de triangulação entre o modelo legal, né? E os marcos legais, os marcos regulatórios, eles são importantes. O fato disso estar na Constituição permite questionamentos, reivindicações, isso é fundamental. Então, nós temos o marco legal, nós temos a situação ideal, utópica, mas que é um paradigma de onde nós queremos atingir, e nós temos a situação real, na qual incidem uma série de variáveis que não permitem o alcance, enfim, daquilo que seria o modelo ideal. Então, a questão é analisar quais são essas variáveis que incidem sobre esse processo que nos impedem de avançar rumo àquele modelo ideal ou modelo legal, caso ele esteja de acordo com o que a sociedade demanda. E no Brasil dá para a gente identificar os motivos que nos levam a sermos um país tão desigual assim, apesar de termos um PIB um PIB muito bom? Sem dúvida. Primeiro que a gente precisa pensar que o crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. Então, o crescimento econômico, ele é retratado pelo PIB, quer dizer, o quanto o país conseguiu produzir, e não diz em nada o quanto o país conseguiu distribuir. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, então nós precisamos considerar outras variáveis que vão incidir diretamente na qualidade de vida do cidadão. Algumas dessas variáveis, sem dúvida alguma, o primeiro fator de interferência de todo esse processo é a distribuição de renda desigual, que é latente, é visível aqui no Brasil. Nós estamos, como você mesmo disse, nós somos o 8º país em desigualdade. Na América Latina, nós somos o 4º, então nós temos muito a superar, né? Então, distribuição de renda, sem dúvida nenhuma, é uma dessas variáveis. Outro aspecto que interfere na desigualdade social, tributação. Então, nosso sistema tributário, ele não é progressivo. Então, vamos dizer assim, os super ricos, eles não pagam proporcional aos seus ganhos. Então, a nossa tributação ela incide muito mais sobre o salário, o trabalhador, do que sobre o acúmulo de grandes fortunas, o acúmulo de capital.
Então, esse é um outro ponto que vai desencadear na distribuição de renda falha, né, injusta, desigual, e que isso vai impactar, sem dúvida alguma, na desigualdade social. Nós temos fatores históricos, né, na própria história nossa de colonização, isso vai ter reflexos em todo o nosso modelo social. Nós temos outras variáveis que incidem, por exemplo, as questões étnicas, as relações de gênero, né? Então, é importante pensar que a desigualdade econômica ela é diferente da desigualdade social. Ela tem uma relação muito forte, mas a desigualdade econômica ela incide sobre a desigualdade social. Mas ela incide também sobre outras desigualdades. Então, nós temos desigualdade de gênero, desigualdade regional, né, desigualdade étnica, racial. Então, acho que esse conjunto de variáveis, sem dúvida alguma, compõe um sistema bastante complexo para a gente entender desigualdade social. Legal. E aqui na nossa região, eu imagino que o paulistano, o paulista, ele talvez não tenha, principalmente quem não sai, não vai aí, acompanha outras partes do nosso Brasil, não tenha a real dimensão dessa desigualdade aqui no Brasil, principalmente quem vive nas capitais. Como que é a nossa situação aqui da nossa região especificamente? A gente ainda é uma região muito desigual também? Sem dúvida alguma. Na verdade, a desigualdade está à nossa porta, né? Eu acho que talvez ela seja até mais gritante aqui na nossa região sudeste, porque tem uma concentração de renda maior. Então, você vai ter... isso é muito visível na distribuição territorial dos municípios. Então, você vai ter um condomínio de luxo com moradias em situação irregular do outro lado do muro. Então, aqui, na verdade, acho que as pessoas se acostumaram a conviver com a desigualdade. Ela é muito gritante aqui e, sem dúvida alguma, em outras partes do país, que são outras realidades. Então, tenho a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos em outras regiões, né, alguns estados da região norte, do centro-oeste, do nordeste, na área de pesquisa e desenvolvimento regional. Então, a gente convive muito com essa realidade. Os números são outros, né? Então, a questão é que o senso comum, a gente acostumou com essa questão do outro invisível em condições sociais precárias ao nosso lado. Né? Certo, professora. Agora a gente vai ver um depoimento da Alcione Freitas de Jesus, que ela enfrenta as consequências da desigualdade social diariamente na rotina da sua vida. Essa é um VTzinho da Tamires, jornalista, muito legal. Obrigado, Tamires, por essa reportagem. Andando pelas ruas de Jacareí, não é difícil encontrar provas concretas da desigualdade existente em todo o país. Caminhando poucos minutos no centro da cidade, encontramos Alcione Freitas de Jesus, de 28 anos, junto a seu marido, Jefferson. As ruas são sua moradia. Eu fiquei viva com 19 anos e eu tenho 3 filhos sem pai. E eu encontrei ele já faz 3 anos que a gente tá junto. E só que a minha família e a dele não aceita nós dois. Mas eu não consigo deixar ele para trás. Para mim ir embora e deixar ele é difícil. Eu gosto dele, eu quero enfrentar isso e eu vou conseguir. A gente precisava de uma casa, algum lugar para a gente morar. Só isso que a gente queria. E um serviço. Às vezes eu vendo balinha no farol, ele faz artesanato. Pega lá, sabe, latinha? Ele corta, faz uns artesanatos, a coisa mais linda do mundo. Panelinha, motinha, negócio que põe palitinho. A gente tem tudo para viver, mas não tem uma casa. Então é difícil. A gente precisa de uma casa e de um serviço só. Eu queria, sabe, às vezes eu acho diarista, tudo, mas fixo, serviço assim de carteira assinada, não encontro. A gente já fica na rua vários tempos. Vida, o cair é do homem e o levantar de Deus. Só Deus sabe o nosso rumo. Nós não tem rumo. Para onde nós vai? Não, nós não tem ninguém. Eu só tenho ele e Deus.
Tem ninguém para nos ajudar. O que nós temos, sabe o que é? Uma panela, um pouco de comida e um cobertor para se embrulhar só. A minha vontade era eu estar num lugar, dentro de uma casa, eu e ele. E eu consegui um serviço. Eu e ele, nós dois trabalhar, chegar todo dia, tendo tudo ali que a gente... Isso é o nosso sonho, às vezes nós conversa, eu e ele. Eu tenho muita vontade, eu tenho força. Eu só queria que Deus me ajude, Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Vai chegar, ter nossas coisinhas lá, onde dormir, onde não está correndo risco mais, onde tomar um banho, onde está nosso varal lá com as roupinhas lavadas. Não é bom isso? De acordo com o Banco Mundial, em uma pesquisa feita no ano passado, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais de todo o planeta. E o problema não está na falta de riquezas, mas em como elas são distribuídas, dura realidade que continua fazendo dos ricos mais ricos e dos pobres ainda mais pobres, na qual 1% da população mais rica do país possui 27% de toda a renda brasileira. Te falar, tem gente que tem muito e tem gente que tem pouco. Mas o pouco com Deus é muito. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco. Professora, por que será, né, que quanto menos oportunidades a gente tem, quanto menos condições, fica ainda mais difícil conquistar qualquer brecha para poder voltar para dentro do sistema, um trabalho de carteira assinada? Em contrapartida, parece que quanto mais dinheiro a gente tem, são investimentos que são feitos e mais riqueza. O Brasil realmente é muito desigual, né, professora? Sem dúvida alguma. Então, acho que esse é um exemplo de que são fundamentais políticas públicas para, enfim, para romper com esse ciclo da miséria, né? Então, são pessoas que estão em uma situação tão precária que não basta ter vontade para trabalhar, né? Quer dizer, quem que vai ofertar um emprego formal? Porque existe todo um preconceito em pessoas que já estão numa situação social de risco, além do que tem a questão da instrumentalização, da educação formal, enfim. Todo um ciclo que se forma e que acaba mantendo aquela pessoa naquelas condições, de fato, de fragilidade social. Então, vou puxar aqui o assunto da questão das políticas públicas, né, de distribuição de renda, que muitos chamam de políticas assistencialistas. Eu não gosto desse nome, eu acho que é uma política de distribuição de renda mesmo, que é uma medida paliativa, né, mas é uma maneira de certa forma, de romper com o ciclo da miséria dessas pessoas que estão numa situação que precisam de algo que lhe dê uma certa esperança na vida, né? Existe uma crítica muito forte em relação a esses programas, mas, enfim, uma série de discursos para até desqualificar esses programas, mas, na verdade, a questão é muito simples. Alguém com fome não estuda, né? Alguém que não tem onde morar não estuda. Alguém que tem como prioridade passar o dia tentando sobreviver, ele não vai conseguir se qualificar ou, enfim, buscar outros elementos que o insiram no mercado de trabalho. As ofertas de emprego para esse tipo de população geralmente são ofertas de subemprego, né? Ou em situações precárias, muitas vezes na informalidade, né? Que não vão resolver a vida dessas pessoas, independente da vontade delas expressa, né? Vontade expressa enfim, de ter uma profissão e construir uma vida digna, né? Então, aí, pensando sob essa ótica, essas políticas de distribuição de renda são uma maneira de tentar romper com essa situação precária. São políticas que vão ter efeito geracional, né? Porque não é uma mera distribuição de renda, porque existem condicionalidades. Quer dizer, para uma mulher receber o auxílio do Bolsa Família, os filhos têm que estar na escola, os filhos têm que comparecer ao posto de saúde para
enfim, fazer os cuidados básicos de saúde. Então, a gente vai ver os efeitos disso daqui a algumas gerações, né? Eu tive a oportunidade de conduzir uma pesquisa em Imperatriz do Maranhão, de caráter qualitativo, na qual nós entrevistamos mulheres beneficiárias de Bolsa Família. E os depoimentos, eles são muito claros, né, do auxílio que esse tipo de política pode trazer. Ninguém vai resolver a vida com R$100, R$120, enfim, não importa qual é o valor, né? O pessoal fala, então as pessoas vão ter filho para conseguir receber o benefício. Primeiro que tem um limite, depois de 3 filhos não se recebe mais benefício. E segundo que ninguém resolve a vida com 70, 100, R$300, não importa o valor. Só um parênteses, a gente sabe o quanto que é difícil ter um filho e quanto custa também uma pois criança custa hoje mais em dia, que né? isso. R$100. Custa bem mais que isso, né? Mas, nos depoimentos que a gente coletou lá, isso acaba o quê? Empoderando aquela mulher. Então, por exemplo, alguns depoimentos que falavam, eu consigo comprar um lápis para o meu filho para a escola. Eu tinha que pedir dinheiro para o meu marido, que geralmente está, obviamente, numa situação social análoga, né? Também em condições precárias. Então, isso gera um empoderamento. Agora eu posso pegar e comprar um passe de ônibus, pagar um passe de ônibus para ir para o centro para procurar emprego. Quer dizer, a restrição era tão grande que não tinha nem recurso para se deslocar para fazer uma busca de um emprego formal, por exemplo. Agora eu consigo comprar uma camisetinha para minha filha ir para a escola, agora não tem mais vergonha de ir para a escola. Quer dizer, é um detalhe que, para quem está fora desse ambiente, parece irrisório, mas que devolve um certo orgulho, gera empoderamento, e ao gerar empoderamento, quebra um pouco algumas questões que aparecem junto com a desigualdade social, que, por exemplo, a desigualdade de gênero, que se manifesta em todas as classes sociais, mas ela vai se manifestar de formas distintas conforme a classe socioeconômica do grupo, né? Então, ao empoderar a mulher, ela consegue usar essa renda para pequenas melhorias cotidianas e que vai ter um efeito geracional. Em todas, não sabemos, mas você tem que dar oportunidade para aquelas que vão conseguir romper com esse ciclo, né? Professora, nosso tempo nesse bloco está acabando, mas vou fazer uma perguntinha, mais uma. Por que será, mesmo esses programas, né, reconhecidos aí por órgãos internacionais, por outros países, muitas pessoas saíram da faixa da miséria de acordo com órgãos também internacionais. Por que será que no nosso país, quem não recebe esse tipo de auxílio, ou na classe média, vamos falando genericamente, ainda existe tanto preconceito com relação a essas políticas públicas, mesmo podendo enxergar com olhos vistos, né, que realmente nós vivemos um país tão desigual? Porque, sem dúvida nenhuma, é um discurso favorável para manter a estrutura social tal qual ela está. É um discurso de quem? De quem está lá em cima. Então, enfim, eles querem manter o status quo. Então, muito fácil desabonar ou desqualificar tal tipo de programa, apontando algumas falhas, tem gente que não precisaria do recurso e recebe recurso. Ok, 1, 2, 1%, e os outros 99% que recebem, e nós estamos tendo resultados sociais positivos. Talvez a gente precise de um tempo histórico maior para ver até onde vamos chegar com esses programas, mas existe todo um discurso criado pautado no discurso da meritocracia. Se você quer subir na vida, basta ir trabalhar. Então, na verdade, se descontextualiza o indivíduo do seu contexto social, dizendo que tudo é mérito próprio, mas ninguém está fora do seu contexto social. E o contexto social apresenta restrições muito fortes para alguns, que independente da vontade, vai ser muito mais difícil vencer, né, essas barreiras. Como a gente viu no depoimento, né, Bruno? Sem dúvida alguma. É isso aí, agora nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre as políticas necessárias para combater a desigualdade social tão acentuada no nosso país. Um breve intervalo e o TV Câmara Entrevista já volta.